Olá, educadores! Olá, educadoras! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um lugar de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Um programa promovido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Pera Book e Elo Editora. Hoje nós temos como convidada a Sandra Guzman. Vou contar um pouquinho para vocês sobre ela. Ela é contadora de histórias, com apresentações inclusive no exterior. Ela é escritora de livros de literatura infanto-juvenil, é atriz, patrona da Academia Brasileira de Contadores de Histórias, a ABCH, e contemplada com o Prêmio Baobá, que é um troféu concedido a contadores e contadoras de histórias que fazem muita diferença nesse nosso Brasilzão. Ela é diretora artística e roteirista da CIA Rabo de Cotia, educadora para a arte de ler, mediar, brincar e narrar histórias. Olá, querida, seja muito bem-vinda. Olá, Ivani. É uma alegria, é uma honra estar aqui com você nesse podcast tão lindo. Olá, educadora, educador que está aí nos assistindo agora. Que maravilha, que honra estar aqui. Eu agradeço demais, que bom. Ai, que alegria. Eu estou muito feliz. Tenho certeza que vocês que estão nos assistindo vão gostar muito desta conversa. Mas eu gostaria ainda, antes de fazer as minhas primeiras perguntinhas para a nossa convidada, de convidar a vocês que estão chegando aqui para curtir esse episódio, comentar, deixe a sua opinião e também compartilhe, recomende aos outros educadores, porque aqui é lugar de inspiração para o seu trabalho em sala de aula. Bom, Sandra, eu falei do seu currículo formal. Isso. Mas eu quero que você nos conte um pouquinho quem é a Sandra Guzman. Pergunta bastante filosófica, mas vamos lá. Nos conte um pouquinho sobre você para que os nossos ouvintes eles possam conhecer melhor você sendo explicada por você mesma. Ai, que maravilha isso. É um desafio, né? Porque a Sandra Guzman, ela é filha de um pai contador de histórias, contador de causos, um pai mineiro, e de uma mãe que é alagoana mais doce que brava. E eu cresci escutando histórias, né? E durante todo esse tempo, na escuta de histórias, essa coisa de escutar histórias desde que a gente é pequeno, isso gruda na gente, né? Isso faz uma diferença incrível. E eu tenho certeza que se você escutou histórias na infância, você traz isso, né? E, na verdade, eu queria até começar um pouquinho pelo meu pai, porque eu gosto muito de começar pelo começo. É do começo que a gente começa, né? Então, eu vou falar um pouquinho dele, que era um caboclo lá de Minas Gerais, da cidade de Cláudio. Saiu ainda meninão daquela pequena cidade, ele e um monte de meninada, né? Saíram e vieram para o estado de São Paulo a pé. E conforme eles iam, né, caminhando, eles iam se empregando naquelas fazendas naquela época para fazer uma empreita, né, uma derriça de café, um plantio de cana, essas coisas todas. E conforme meu pai ia passando por esses lugares, eles iam vendo coisas. Naquela época era tudo muito escuro, fazendas, né? Eles iam vendo as coisas, ou o campo da imaginação também, que naquela época se tornava mais fértil, né? Então eles se reuniam muito para contar a história, e se contava muito naquela época de Minas Gerais de Corpo Seco. Corpo Seco é naquela época eles fazendeiros muito ricos, era tudo muito malvado, né, Ivani? Então nem a terra comia quando os danados morriam. E aí virava um corpo seco andando para lá e para cá. Então, isso tudo foi trazendo a imaginação do meu pai nas narrações de causos. Causos de assombração. Causos de assombração, causa de cobra que mama, né? Aquela cobra que mama em mulher recém-parida, né? Tem um causo desse. Tem tantos causos aí. E o meu pai, quando ele veio para o estado de São Paulo, então ele ainda trabalhava no campo rural e contava muito ainda essas histórias
nesse campo rural. As pessoas se reuniam e ele sentava, contava história a noite toda e não repetia nenhuma. E quando a gente veio, ele veio com essa maravilha, como diz Câmara Cascudo, né, que os contos tradicionais é o primeiro leite, né, é o leite mais puro que a criança tem. Então eu vivi muito com esses contos tradicionais que meu pai contava, mas naquela época não tinha o nome das histórias, né? Pai, conta uma história. O pai sentava e contava, mas não tinha nome de histórias. Depois que eu cresci, que eu fui encontrar o livro de Silvio Romero, Contos Populares do Brasil, que ali eu vi as histórias do meu pai, né? Então, é um pouco disso. E aí, ao longo do tempo, eu fui despertando para a narração de histórias. Fazia muito sentido para mim, porque eu sou do Paraná. E lá, a maioria das pessoas ali são descendentes de imigrantes poloneses. Então, as pessoas são muito claras, do olho claro, do cabelo liso, do cabelo loiro, né? E nós, na nossa família, éramos, né, completamente diferentes por sermos negras, né? Então, ali a gente vivia uma situação de muito bullying, porque você é feia, porque teu cabelo é de bombril, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E dentro das histórias do meu pai, quando ele sentava para contar histórias, eu era a menina mais bonita, a princesa mais valente, a menina mais inteligente, ainda que o mundo lá fora, dentro da escola, fora da escola, na sociedade, dissesse que eu não era adequada. Então, por ter vivido de maneira tão profunda a potência das histórias, passando por essa pele, é que eu digo a você, não deixe de contar histórias, nunca na tua vida. E aí, ao longo do tempo, eu cresci, meu pai partiu, meu pai faleceu, eu comecei a trabalhar e depois trabalhei muitos anos numa escola de negócios, depois fui para o Senac, onde dei aula como contadora nos cursos de o contador de histórias, o professor que conta histórias, e aquilo foi ampliando dentro de mim e eu fazendo ao mesmo tempo a pós-graduação sobre a arte de contar histórias, que a Ivani foi a minha professora. Você agora não pode falar sozinha, porque eu vivo vendo um monte de menina e menino dizendo, não, porque Ivani é minha Ivani também é minha professora, né? E encontrei essa belezura lá e desde então comecei, né, a trilhar esse campo tão maravilhoso que é a narração de histórias. Ai, que incrível. É muito bonito ouvir essa história do quanto ouvir essas narrativas, elas possibilitaram uma redenção, um olhar para si com amor, com carinho, né? De se gostar. Para a gente perceber, né? Muita gente, mas são só historinhas que estão sendo contadas. Né? Não são só historinhas. Exatamente. Né? O poder que a narrativa tem. E eu sei que você trabalha, né? Você já mencionou aqui os cursos que você já foi professora, sobre a arte de contar histórias com educadores. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho quais são os segredos para encantar com histórias na sala de aula. Os professores devem te fazer muitas perguntas. Nossa. Como é que faz? A gente ensina? Dá para ensinar alguém a contar história? Ou tem alguns caminhos que você orienta e que fala assim, vá por aí, nos presenteie com um pouquinho dessa sabedoria toda? Você sabe, Ivani, que é interessante quando você fala historinha, né? E você falou isso de uma maneira muito pontual, porque a gente se refere às vezes a historinhas e as histórias estão aí há tantos e tantos milênios. Como que pode ser só uma historinha, né? A gente sempre tem que trazer, olha, é uma história. Isso para você, educador e educadora, se refira sempre à história, né? E a ideia é que quando eu chego para dar aulas, eu tenho um curso chamado A Arte de Ler, porque a gente começa primeiro com a leitura de potência, depois a arte de mediar com livros ilustrados, depois a arte de narrar sem o livro, narrar de boca, como diz a minha linda Cristiane Velasco, a minha mestrina.
E depois brincar com as histórias. E uma das perguntas difíceis que se faz, e que eu percebo que existe dor. Sabe quando existe uma dor de falar assim, como é que eu faço para encantar as minhas crianças? Como é que eu faço para a criança prestar atenção no Prender a atenção, né? Ouvimos com bastante frequência. Então, como que faz para prender a atenção das crianças? Então, será que a criança já não está encantada com você? Porque a atenção, ela é construída. A atenção é construída, gente. Então, não tenha essas dores. Primeiro, quando sempre me perguntam qual é o pulo do gato, qual que é o primeiro passo para se tornar uma narradora de histórias, eu falo o seguinte. Quais são... E aí eu respondo com uma pergunta, que é assim, quais são os 3 elementos principais para que haja uma narração de histórias? Imagine, Ivani, estou aqui eu contando histórias. Imagine que tem pessoas aqui e tal. Quais são os 3 elementos principais? Primeiro, a história. É preciso ter história para ter uma narração de histórias, é claro. Depois é preciso ter o quê? A contadora ou o contador de histórias é o segundo. E depois é preciso ter o quê? O público que vai escutar. E aí eu faço uma pergunta mais difícil ainda, eu pergunto para você, qual deles nasceu primeiro? E aí as pessoas vêm defendendo, não, porque é a história, porque ela nasceu antes, não, é o contador que nasceu antes, é o escutador que nasceu antes. E aí não existe nenhuma possibilidade de te dar um retorno, de uma resposta certa. Eu só vou te dizer uma coisa. Uma outra pergunta que eu te digo. Quantos anos você tinha quando você começou a escutar histórias? Você vai me dizer, sei lá, dentro da barriga da mãe. E com quantos anos você tinha quando você começou a fazer as primeiras palavras, o balbuceio? O balbuceio, sei lá, com 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, por que é que se a gente escuta antes de falar, por que a gente não escuta antes? Então, a principal ferramenta para a gente contar histórias é a arte de escutar. A gente precisa primeiro escutar, aprender a escutar a nós, a história e ao público, né? Então, como você encanta? Você encanta a partir do momento que você escuta. Você escuta a história como? Primeiro, escolhendo uma boa história. Uma vez, Ivani, eu estava dando aula lá no Senac, aí uma moça, porque eu quando estava dando aula lá, o que eu fazia? Na hora de escolher a história, eu colocava um monte de livro assim para elas, né? Toda a minha biblioteca eu levava, e as meninas sentavam e começavam a ler. E aí, uma delas olhou uma história e falou assim, menina, mas essa história serve para minha cunhada. Eu vou ficar com essa história porque eu quero contar essa história. Você tem certeza que você quer escolher essa história? Sim, não, porque é a cara da minha cunhada. Eu preciso contar essa história aqui. E aí, na hora de fazer toda a apropriação para ela contar a história, o que aconteceu? Travava. Ela esquecia. Porque a história não era para ela, não tinha tocado a ela. Ela queria essa história como uma forma de mostrar para outra que ela precisava melhorar alguma coisa, aquela história servia para ela. Então, esse é o primeiro ponto. Quer encantar? Escolha uma história que te encante, que responda as tuas perguntas ou que amplie as questões que você tem dentro de você. Pega uma história que você goste e mergulhe nela, se aproprie dessa história, né? E depois trabalhe, mesmo um livro. Se você quiser contar de boca ou contar com um livro na mão, prepara, o livro merece esse respeito, né? Você pega o teu livro, vai passando, vai olhando se tiverem as ilustrações, vai tentando entender tudo que aquela ilustração está querendo te dizer, porque o ilustrador ele não trabalha à toa, ele vai colocar ali naquela ilustração alguma coisa extremamente importante que você precisa saber. Então, prepare a história com antecedência, tá? E aí você entrega com amor e com carinho. Junte as crianças e conte. Mas a minha criança
não está prestando atenção, ela levanta, ela vai para cá, ela vai para lá. E aí, como faz? Então, vou te dizer uma coisa. Uma vez, Ivani, eu fui chamada para contar a história num abrigo. E aí, menina, eu cheguei no abrigo, já senti assim aquele peso. Não sei se vocês já foram no abrigo, mas tem aquela sensação de aperto assim no coração. Aí fui. Cheguei, para piorar, o abrigo onde as crianças ficava num porão escuro, cheio de... Colocaram uns tapetinhos lá para as crianças e cheio de computador. Eita. Sentei lá. Aí sentei, na hora que eu olhei para as crianças vieram até mim, vamos conversar, como é que você está, não sei o quê. De repente entrou um menino que andava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu olhei para ele e falei, oi, bom dia. Aí ele me falou uma grosseria. Sabe aquelas cheia de estrelinha, olhinho, é um palavrão que ele me soltou. Com caixa alta, hein? Em caixa alta, Ivani. Eu falei, gente do céu, o que é que eu vou fazer? Mas, ok. Aí eu sentei, depois, mais tarde, eu fui saber, na anamnese dessa criança, que ele é filho de pais toxicômanos. E quando ele nasceu, a avó materna pegou e criou essa criança, mas não teve um dia que ela não espancava essa criança. Até que um dia deu uma doideira na cabeça dela, falou assim, sabe de uma coisa, eu não quero mais esse menino aqui. E foi lá e colocou o menino em plena Cracolândia. Procurou os pais do menino e botou o menino. Então, o menino ficou ali por volta de uma semana. E quando ele chegou, era o primeiro dia dele. Que bom dia, que direito eu tinha de dar bom dia para ele. Vamos pensando, educador e educadora, na tua sala de aula, quando acontecem essas coisas, né? E aí eu sentei, muitas crianças estavam ali, falei assim, vamos contar umas histórias? Vamos. Eles sentaram, porque quando você vai para abrigo, você não leva nada, Ivani, eu não levo. Eu não levo livro, eu não levo nenhum elemento, eu levo eu. Por quê? Porque elas querem você. Elas vão pegar a sua mão, elas vão deitar no seu colo, elas precisam de um pedacinho teu. Então, aí você senta e você conta. E eu contava aquelas histórias compridas. Qual é a estratégia que eu utilizava? Para envolver ainda mais. Eu substituía o nome dos reis, das princesas, pelos nomes deles. Era uma vez um rei chamado José. E o José está ali, e o José já, né? E tinha 3 filhas. E aí eu colocava o nome das meninas e estávamos ali, e o menino passando para lá e para cá. Aí eu perguntei para elas, qual é o nome dele? Carlos. E aí tinha um outro rei na história que eu falei assim, mais um dia, o rei poderoso de um outro reino, um rei chamado Carlos. Quando você fala isso, Ivani, sabe o que acontece? Nosso nome tem um poder tão grande que, se eu estou aqui conversando, de repente eu falo, Ivani, por mais que você saiba que não seja eu, você vai olhar. É o poder do nosso nome. Quando eu falei Carlos, ele parou. E aí ele começou a olhar, acompanhar a história, e veio se achegando, até que ele deitou. E a história terminou, eu estava com todos eles deitados ao meu lado, o Carlos estava na minha frente. O que ele tinha aprendido naquele tempo em Cracolândia? Sabe a camiseta? Eles colocam a mãozinha assim embaixo da camiseta, em posição fetal e chupando o polegar. Foi assim que eu terminei a história. Então, quando a gente fala sobre encantamento, é um encantamento que cada um sente atrás de si. Como é que você conta histórias para crianças que não têm o poder da escuta? Porque muitas vezes o poder da escuta, gente, ele é trabalhado, ele é ensinado. Não tem jeito. É uma construção. É uma construção. A gente não constrói a escuta o tempo todo. Olha só, quando a gente está no supermercado, o que tem? O que está falando no supermercado? As ofertas. Você chega num dentista, está tocando uma música. Você chega no teu carro para dirigir, você liga o volume da música. A gente está sempre com fone de ouvido. Então a escuta ela precisa ser construída, né? Então faça o teu melhor e faça junta com a tua criança. Sendo mãe, sendo pai, sendo bibliotecário, sendo educadora de qualquer maneira,
faça junto, porque isso que é um barato, isso é que é legal. Que Isso legal. é legal. Possibilitar o protagonismo da criança, do adolescente, né, durante esse momento, para que seja um momento de troca, porque contar histórias é troca. Penso assim, né? É isso mesmo. Você está ali inteira para estabelecer uma relação de troca com seus ouvintes. Agora, até já anunciei um pouquinho o que eu quero saber de você. Você tem uma experiência com contação de histórias com os maiores, com crianças já do ensino fundamental 2, com ensino médio. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essas diferenças que tem ao narrar para criança pequena, porque tem muita gente que pensa que muitas vezes só crianças pequenas devem ouvir histórias. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, mas já adiantando que eu tenho uma curiosidade muito grande de saber dessa sua experiência com os jovens, né? Alguma curiosidade que talvez possa ter acontecido, porque eu parto de uma experiência também com os jovens e muitas vezes a gente se depara com plateias, com salas de aula, onde já existe um certo deboche ou um medo de ser taxado como criancinha. Então, eles muitas vezes, não dá para generalizar, mas muitas vezes já chegam para a história assim, desconfiados. Como ultrapassar essa barreira? Como pensar, né, nessa narração de histórias que vai envolver e encantar tanto de tal forma que eles esqueçam tudo isso, todos esses obstáculos que estão no caminho. Você sabe que é interessante, né? Porque o adolescente, ele saiu há pouco tempo da infância. Ele passou quantos anos na infância? E quantos anos ele está na adolescência? Né? Então, ele ainda tem esse resquício de escutar histórias. Eles gostam, elas gostam. Você sabe que eu gosto de contar histórias para adolescentes porque é um desafio. Primeiro que é um desafio, né? Eles chegam, sim, desconfiados. Quando eu dava aula no Senac, por exemplo, e hoje em dia, quando a gente faz apresentações pela companhia, né? A companhia Rabo de Cutia, a gente é uma companhia de teatro e narração de histórias, e eles se apaixonam profundamente. Então, o primeiro movimento, quando você vai contar histórias para adolescentes, é exatamente essa palavra que a Ivani disse: desconfiança. Primeiro que eles já entortam, né? Que ele já chega assim, esse negócio aí de cantar história, qual é? E tá tudo certo. Gente, eu contava história de príncipe e princesa. Hoje já não pode usar o celular, mas na minha época se usava celular. Muitas vezes o adolescente entrava na sala de aula, eu não estava dando exatamente aula para ele, eu estava fazendo apresentação para eles, né? Então, como a gente fazia um curso de sensibilização para a arte de contar histórias, eu preparava as narradoras e a gente apresentava para um público, e o público naquela época do Senac era um público de adolescentes. Então, elas tinham muito receio de fazer apresentação. Depois elas iam desmitificando tudo isso. Então, quando eles chegavam com o celular, que estava ali, ó, no celular, uma vez eu estava contando história. Era uma vez um príncipe. E aí, príncipe e princesa, tô lá. De repente, no meio da história, eu pergunto: e quem vem lá? Na hora ele largou o celular e falou assim: a princesa. Falei: mas você estava lá, rapaz? Eu estava lá, estava acompanhando o tempo todo. Isso aqui não me deixa fazer com que eu não acompanhe. Quer dizer, eles acompanham. Hoje, ainda mais sem o celular, essa possibilidade é imensa, principalmente para você, educador e educadora, de repente fazer a leitura, sim, a mediação, a leitura em voz alta para uma sala, de um livro que seja bacana, de um livro que seja que tenha a ver com o universo deles. Outra vez, com o deboche. São experiências que a gente vai passando. Estava fazendo uma narração sobre aquele livro da Clarissa Píncolas Estés, Mulheres que Correm com Lobos, um conto chamado Pele de Foca, Pele da Alma. Gente, espetáculo belíssimo. Eu estava contando história para eles. Estavam sentados, sabe aquele sentar e contar, que é bem tradicional, você senta e conta, o público todo envolvido
no momento em que o pescador vai chegando, que ele encontra aquela grande pedra e mulheres focas que saíam do mar, e quando elas entravam, elas subiam em cima daquela pedra, elas tiravam a sua pele de foca, e estava justamente ali com todo mundo olhando, quando de repente o menino faz assim, imitando a foca. Que susto. Eu falei, cara, como é que pode? Mas o que acontece quando acontecer isso com você? Nada aconteceu, querida. Nada aconteceu, querido. Mantenha a tua elegância e continue a história. Porque se você perde esse instante, você já perdeu a história. E é por isso que entra aquela preparação, quando a gente se prepara como contadora de histórias, não é, Ivani? Sim. A gente tem que se preparar muito para não perder o fio da meada. Eu continuei belíssimamente o conto e foi embora. Acabou o conto, eu olhei, mas quem é que imitou foca aqui? Aí a galera caiu na gargalhada. Quá, quá, quá. Eles também ouviram o menino com essa galhofa, mas eles estavam tão dentro da história que a graça dele ficou em segundo plano, porque o primeiro plano era o conto. Então, adolescentes gostam, sim. Gostam de histórias. Quando a gente faz apresentações em bibliotecas, muitas vezes. Uma vez na Cassiano, a gente estava com o pessoal da ETEC, né? Eles apreciam. Lógico, tem uns, porque a gente precisa aprender a confiar na história, sabe, Ivani? Às vezes a gente quer que as pessoas prestem tanta atenção na gente, que se alguém vira do lado, você fala, não está prestando atenção. Calma. Continua com a história, porque a história, em primeiro lugar, nós simplesmente deixamos como uma água limpa que passa por nós. Primeiro vem a história, depois vem você, depois vem tua vaidade. Então, se entregue a isso e confie nela. Porque, por mais que você ache que não, a história está fazendo o trabalho dela dentro de cada pessoa. Ah, que lindo! Eu acho que já está na hora de você nos presentear com uma pequena história. Enquanto você pensa sobre a história que você vai contar pra gente, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para convidar vocês que estão aqui conosco, ouvindo, assistindo esse podcast, a curtirem também os demais episódios que nós já colocamos aqui no canal Elo Educação, para que vocês possam apreciar e não deixa de deixar lá um comentário para a gente, saber que você passou por lá. E vocês também podem contribuir com esse canal, deixando lá a sua sugestão. Comenta quais são os temas que vocês gostariam de ver contemplados aqui nessas conversas tão potentes. Então fica aqui o convite para que esse programa seja construído por todos nós, do lado de cá e aí do seu lado. Muito bem, então agora queremos ouvir histórias? Sim! Bora lá, bora contar esse. É um conto tradicional que diz assim: diz que havia uma mulher muito velha, mais velha que o tempo. E essa mulher, uma vez, ela chegou num pequeno vilarejo e ela estava com muita fome, com muita sede. Então ela pôs-se a buscar alguém que pudesse lhe ajudar. Ela bateu na primeira porta. E quando abriram a porta e viram quem era, já fecharam a porta de uma vez. Ela calmamente se dirige à segunda casa e bate na porta. Abriram a janela e quando viram quem era, fecharam a janela imediatamente. E ela se dirigiu à terceira, à quarta, à quinta, enfim, todas as casas daquele vilarejo e ninguém lhe abriu a porta. Então aquela velha mulher vai para o centro do vilarejo, onde tem ali uma pequena fonte de água, e começa a tomar água para ver se acalmava um pouquinho a fome. De repente, mais que de repente, surge um rapaz muito jovem, muito bonito. Ele vestia uma capa toda colorida, como se tivesse sido pintada a sua capa pelo próprio arco-íris. E o rapaz
bate na primeira porta. Abrem a porta e quando vem quem era? Mas entre. Que maravilha recebê-lo aqui. Ofereceram comida, bebida, ofereceram tudo para o rapaz. E lá ele brincou, conversou, riu, se despediu e bateu na segunda porta. E quando abriram a janela e viram quem era, mas por que não? Entre, foi alimentado, foi abraçado, foi acolhido. Ele se despede da segunda e vai para a terceira, para a quarta, para a quinta. E de repente aquela velha mulher, olhando aquilo, se dirige até o rapaz e diz: olá, meu jovem, quem é você que todos querem receber? Ele olha e diz: eu sou o conto e todos querem me escutar. E você, quem é? A velha senhora olhou para ele e disse: eu sou a verdade. E nem todo mundo quer a minha presença e quer me escutar. O conto, então, envolveu a verdade num abraço e disse: pois fique sabendo que agora o conto e a verdade andarão juntos. E assim nós seguiremos para a próxima casa. E dizem que desde esse tempo, todas as vezes que a gente conta uma história, a gente também fala um bocadinho da verdade. Gratidão. Muito bem, que linda. Ela adora esse conto, é muito lindo. E você conta de um jeito muito envolvente. Como? E aí agora nós queremos destrinchar, né? Você como que é a preparação? Como é que você se prepara? Que você falou da escolha da história. Isto. Mas aí como é que você faz, assim, pensando assim, eu sou uma professora e hoje eu quero... talvez não seja hoje, né? Que talvez não seja no mesmo dia. Isso você também pode nos dizer. Perfeito. Mas eu desejo encantar os meus alunos assim, como a Sandra Guzman. Que aspectos são imprescindíveis? Então, primeiro você já disse, vamos escolher a história. Perfeito. E depois? Primeiro, escolha aquela história que você deseja contar. Aquela história que te toque de alguma maneira. Porque se ela toca, você vai tocar a quem você contar. Tudo bem? Segundo, se for um livro ilustrado, busque todas as informações que você puder sobre aquele livro. Se é um livro ilustrado, é o que eu já disse, o ilustrador ele vai colocar todas as ilustrações ali que ele acha importante para aquela obra. Então, leia, releia, leia em voz alta novamente, treine a mediação, né? Quando você pega um livro, você vai passando, né, as páginas, vai treinando essa mediação. Mas não feche, eu estou falando de livros agora, tá? Mas não feche a possibilidade de ter uma única maneira, um único entendimento. Porque ser mediadora e mediador de um livro é ser a ponte. Então, conforme você vai apresentando o livro, vá fazendo perguntas abertas. O que você está vendo? O que é isso aqui? Mas você acha que isso é bom? O que ele está fazendo? O que você acha que pode acontecer agora? Vai lendo e vai deixando abertas possibilidades para que as crianças sejam as protagonistas desse conto. Que ela diga para você. É tão incrível, gente, porque você pode pegar um livro, e muitas vezes eu posso fazer mediação de livros, mas que muitas vezes alguém vê alguma outra coisa que você não vê no livro. Uma vez eu estava mostrando o Matador, não sei se vocês conhecem, do Piroli e do Odilon. E eu estava mostrando a capa e uma criança me falou: nossa, mas tem um velho nessa capa. Eu falei: não livro, secar com meus botões, onde que essa mulher está vendo um velho? E ela viu, ela falou assim: eu tenho um velho ali, olha ali. E as pessoas tentando achar o velho e está tudo certo. Se ela viu, está ok. Jamais, como que a gente pode dizer,
Busca uma resposta certa? Busca uma resposta certa, ou dê bronca na sua criança. Pensa, você está falando bobagem. Não, a criança está vendo alguma coisa. Então, procure fazer esse trabalho, ok? E deixe que as crianças vão sendo as protagonistas e vão trabalhando esse conto. Agora, quando é uma narração, um conto de boca, uma narração oral, onde você não utiliza o elemento livro, eu, em geral, utilizo os recursos internos. Quais são os recursos internos? É a nossa memória, é a nossa voz e o nosso coração. Como que a gente faz isso? Olha só. Em geral, quando você faz um macarrão, o que você faz? Você põe a água, bota o macarrão lá dentro e depois você escorre o macarrão. Por que você escorre o macarrão no escorredor de macarrão? Porque o que é essencial é o macarrão, não é a água. Então, a memória é a mesma coisa. A nossa memória, ela faz essa limpeza interna. O que não é interessante e importante para nós, ela tira. Por isso que contar, para se apropriar de uma história, você não pode ficar decorando. Não, aí eu vou decorar cada palavra que a autora escreveu. Não é isso. Apropriar-se é você ler aquela história e deixar com a tua propriedade, com a tua forma de contar, né? Então, eu geralmente divido a história em partes. Então, o que são as partes importantes e dou um nome para aquela parte. Por exemplo, o início, né? O que é importante, sei lá, os 3 porquinhos. Os 3 porquinhos e o lobo mau. Primeiro vai apresentar ali a floresta, que havia um lobo mau e os 3 porquinhos. Então, aí você coloca uma frase ou um nome para aquele título, para você lembrar. Aí entra a segunda parte. Qual é a segunda parte? O lobo está com fome. Coloque ali, o lobo está com fome. E é a partir desse lobo está com fome que toda a história começa. Porque precisa ter um conflito. Se não tiver conflito, o lobo estava com fome e foi dormir com fome. Acabou a história. Mas que história mais boba é essa? Então é preciso ter um conflito. O lobo está com fome e ele vai em busca. E aí, em cada uma das partes que são importantes, você vai colocando um nome. E a partir daí, quando você destrincha aquelas histórias em partes, em um título, em uma frase, alguma coisa, para você lembrar, ok? Palavras-chave. Palavras-chave. Vamos nos ater à sequência de acontecimentos. Perfeito, Ivani. Aí você vai trabalhar dentro daqueles acontecimentos. Saiu ali do conflito, vai ter uma sequência de acontecimentos. E é essa sequência que você vai trabalhando. Aí o que você faz? Fecha o teu livro, coloca ali, sei lá, de repente em algum lugar as palavras-chave e vai tentando contar. Conta 1, conta 2, conta 3, conta pro seu espelho, conta para sua amiga. Conte. Você sabe que eu, pelo menos, Ivani, não acho que exista cursos de formação, porque formação acontece ao longo do caminho. A gente pode fazer vários cursos, mas se a gente não contar, não trabalhar isso na prática, vai buscar lugares onde você possa narrar histórias. É aí que acontece a formação. Tá? Então, faça isso na prática, né? Pegue uma história de vida e coloque como palavra-chave, como a Ivani trouxe, e veja como que ela está, tá bem? Uma coisa que eu vou dar um toque, Ivani, é assim, geralmente quando eu não sei contar a história, eu preciso me valer de alguma coisa para eu contar a história. Não, eu vou pegar logo um fantoche. Menina, olha para mim. Menino, olha para mim. Educador, educadora. Não. Primeiro a história. Conte a história. Faça esse trabalho com a história. Todo o resto vai ser segundo plano. E esse segundo plano só serve para encantar ainda mais. Se o fantoche serve para encantar, primeiro fique com a história. Conte a história de boca inteirinha. Quando ela estiver em você, quando você já tiver contado para várias pessoas, aí você vai utilizar os recursos externos, ok? Então,
Memória vai fazer esse trabalho com você. Coração, porque você escolheu uma história que você gosta, ok? E a tua voz, de encantamento a partir da voz, ok? É preciso muito também que você acredite no conto. Se você olhar um conto e falar, gente, Chapeuzinho Vermelho. Que mãe enlouquecida, olha, quando eu olho para o lado da razão, que mãe enlouquecida vai colocar um manto vermelho numa criança, colocar uma cesta de bolinhos cheirosos e mandar a menina no meio da floresta, onde existe um lobo mau? Em sã consciência, é uma doida. No entanto, no mundo dos contos e no mundo das histórias, é essa possibilidade que existe. É por isso que é necessário que você seja a primeira pessoa que de fato acredite nessa história. É preciso que a gente acredite. Todas as vezes que eu estou contando uma história, eu estou lá dentro, tá? É isso. Entre dentro da história e vivencie. Ah, muito bem. Nós, então, visualizamos a história para que, a partir dessas imagens que estão em mim, elas possam gerar imagens no outro. Exato. Muito bom. E bacana. Diferentes das minhas imagens, né, Ivani? Não temos como controlar? Ninguém entra na cabeça de ninguém? Nada. Não entra. Então, se a pessoa está vendo a história sob o ponto de vista dela, a história está fazendo a missão, está cumprindo lá o que precisa cumprir dentro da outra pessoa. Isso você não controla. Ah, que bacana. Nós já estamos daqui a pouquinho encaminhando para o final aqui da nossa conversa, mas ainda tem uma coisa que eu gostaria de ouvir de você, nossa querida convidada. Você trabalha bastante com histórias de vida, gosta muito de trazer, né, esse universo das histórias que as crianças ouviam quando eram crianças. Que dica você dá para fazer um trabalho assim, de coletar as histórias das crianças, de transformá-las em narrativas? Qual é a potência desse tipo de trabalho? Eu acho que o Daniel Munduruku, ele escreveu um artigo em Janelas da Imaginação. Esse é o nome do livro, onde ele fala a potência que é o velho. E aí, essa palavra velho e velha, inclusive, já tem movimentos de mulheres que estão se autodenominando velhas, porque na nossa sociedade, ser velho é um absurdo, né? Ser velho é um... Não, o Munduruku, ele fala da beleza do velho, a importância que o velho tem nos contos de tradição oral, nessas sociedades de tradição, né? As indígenas, as sociedades africanas, inclusive nas sociedades mais rurais que nós temos aqui no Brasil. Então, a ideia de escutar essas histórias dos velhos e trazer para as novas gerações é extremamente importante, assim como dar voz às crianças. Porque, se a gente pensar, vamos lá, Ivani, a voz, o poder da palavra está em quem? Geralmente, está no adulto ou está na criança? É o adulto. Principalmente no adulto. É o adulto que fala, é o adulto que dá bronca, é o adulto que decide as coisas. O poder da palavra não está na criança. Então, é o professor, é a professora que está sempre ali impondo o que se tem que fazer. E quando a criança ela toma posse da sua própria história, da sua própria palavra, é espetacular. Eu lembro uma vez, e você também trabalha no Boca do Céu, sim, né? Que a Regina chamou o pessoal da OCA, as crianças da OCA, você lembra? Só para situar aqui os nossos ouvintes, o Boca do Céu é o encontro internacional de contadores de histórias que acontece aqui na cidade de São Paulo de 2 em 2 anos. Esse ano não tivemos, ano que vem certamente teremos esse encontro. Exatamente. E a Regina Machado, né, dentro da curadoria, trouxe as crianças da OCA, a OCA Cultural. E as crianças tinham espaço para contar histórias. Eu lembro de uma vez de um menino que falava assim, era uma vez uma moça que era muito bonita e ele contava, assim, era rápido. Era uma moça muito bonita
que morava numa comunidade, tinha pai, tinha uma mãe que gostavam dela e tudo mais, mas um dia um vizinho começou a achar ela muito bonita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e de repente essa menina ficou grávida. E aí, depois que ela passou por tantas situações na gravidez dela, de tantas situações difíceis, nasceu um menino, e esse menino sou eu. Quer dizer, ele traz as referências do seu passado, da sua ancestralidade, porque esse menino, ele não surgiu 9 meses na vida da moça, não surgiu ali, depois de 9 meses, não. Durante os 9 meses ele estava com a mãe, numa simbiose completa de sentir, de escutar. Por isso que a gente fala que a gente escuta ainda na barriga, no 5º mês de gravidez da mãe. A criança já escuta lá dentro. Olha a importância das histórias para aquela barriga, né? A criança vai escutar a história dela, do nome dela, né? Então, ali a gente já vai preparando tudo isso. Então, a potência das histórias das crianças, é preciso que se faça isso. Já fui em vários trabalhos trabalhos dentro das salas de aula, de algumas escolas que me convidaram para contar algumas histórias, mas também para apreciar esses trabalhos, e também trouxeram todo o processo como foi feito, das crianças recontarem a própria história e ser colocado aquelas histórias num lugar de destaque para que a família veja, a família também possa apreciar a história daquela criança, né? Então, é extremamente importante. Histórias de vida são histórias nossas. Se você quiser fazer um curso de narração de histórias, você como educadora, sabe qual é a primeira história que você vai contar? A tua. Você conta a sua história todos os dias, mas geralmente a gente se apropria da nossa própria história. Conte a tua história. Escute a história de seus alunos. Não detenha o poder da palavra só para você como educadora. Abra essa possibilidade para as crianças. De repente, olha, uma vez por semana, uma criança vem e conta a sua história. Vamos lá, né? Traz o que você pesquisou, ou dos seus pais, dos seus ancestrais, né? Qual é a pesquisa que você fez? Eu acho que isso cabe, sim, não são pautas, são programas que os programas pedagógicos que as professoras fazem logo no começo do ano. Então, pense nisso. Possibilitar às crianças que têm o poder de narrar-se, de se empoderar de si mesmas, né? Serem autoras das suas próprias histórias. Isso muda a história de vida de alguém. Com certeza, Ivani. Muda a história de vida dela e, com certeza, a professora ou o professor será impactado também. Que bacana. Bom, agora eu tenho só mais uma última curiosidade. Eu soube que você já participou de vários festivais de contadores de histórias fora do Brasil. E aí eu tenho uma curiosidade de saber como é participar, de contar histórias em outro idioma para as crianças. Se você encontrou semelhanças, diferenças. Conta um pouco dessa experiência de contar histórias em alguns países, né? Conta pra gente um pouquinho dessa. Eu acho que todas as pessoas, todas as contadoras de histórias precisavam fazer essa experiência, ter essa experiência. Eu acho que é brilhante. Primeiro, eu acho que é muito importante que você pelo menos conheça grande parte do idioma do local, até para você poder participar inteiramente também disso, entendendo e contando para as pessoas. Então, quando você chega num outro país, eu, por exemplo, fui para a Argentina primeiro, depois Bolívia e depois Peru. E nesses 3 lugares, sempre a contadora de histórias brasileira parece que eles têm uma alegria em nos receber. Eles recebem todos com muita alegria, mas parece que os brasileiros e as brasileiras
são pessoas especiais, né? Então eles querem entender como que é a vida aqui, como que a gente conta. E quando a gente conta contos tradicionais brasileiros, se encantam ainda mais, né? Então, contar sobre o teu país, falar sobre o teu país é extremamente importante para que as crianças entendam. Na Argentina, eu me espantei com o poder de escuta das crianças, como as crianças estão educadas para escutas. Aliás, eu vi isso. Em várias escolas, as crianças sentam e escutam. E quando elas não entendem, quando a gente se embaralha com o idioma, né? Porque eu tenho um repertório de contos espanhóis, e aí, em espanhol, e aí eu conto, geralmente, esse repertório, né? Quando elas não entendem alguma coisa, elas vão levantar, elas vão te perguntar, mas elas estão ali com você. Na Argentina também, a gente estava com um grupo, um teatro imenso, lotado de adolescentes, absolutamente encantados e com a escuta. E isso, muitas vezes, tem a ver, Ivani, com a questão da leitura. É rápido e rasteiro, mas saiu, eu acredito que também foi tema de um outro podcast seu, o Instituto ProLivro fala sobre os retratos da leitura no Brasil. E um retrato de leituras do Brasil diz que 53% dos brasileiros, nos últimos 3 meses antes dessa pesquisa, não leram nenhum livro e nem trecho de um livro. Então, o Brasil perdeu em 4 anos quase 7 milhões de leitores. E isso se reflete também na escuta. Por isso que é tão necessário que a gente conte histórias, que a gente leia, né? Então, isso eu vi na Argentina, na Bolívia, em La Paz e em Cochabamba. Teve uma experiência bastante interessante, porque, primeiro que falei já que o brasileiro ele é visto de uma maneira uau, né? Então, as crianças querem tocar em você, querem saber de você. Durante a história, elas estão com você, elas brincam. Então, a gente percebe que naquelas escolas que a gente ia, porque existe sempre um percurso que você faz, você vai para várias escolas, você vai para teatros à noite, às vezes você vai para bares contar histórias à noite em bares, na madrugada. Então as pessoas, elas geralmente chegam estrangeiro, elas querem saber, né? Conhecer um pouco mais. Na Bolívia, eu levei uma coisa bem interessante, que é um tambor oceânico, porque a Bolívia não tem mar. Então, houve um momento muito sensacional que eles vendaram os olhos das crianças para que as crianças experimentassem a questão da inclusão, de como eles poderiam ampliar a escuta a partir da venda dos olhos, que vendaram os olhos. E aí eu levei esse tambor oceânico e eu comecei a contar um conto. Mas, primeiro, né, falando, era uma vez um pescador que acordava antes do sol raiar. Fechem os olhos e vamos para o mar. E aí aquele tambor foi... As crianças ficaram absolutamente encantadas. E é nisso que eu falo do recurso externo. Quando o recurso externo favorece a tua história, utilize. Quando vai somar, né? Só Quando soma. Vem para somar. Isso. Não pode, o recurso nunca é o protagonista. Nunca. O protagonista é a história. É a palavra. É a palavra, né? Então, essa foi uma experiência belíssima, porque eles não têm ideia na prática do que seja o mar, né? Então, foi uma experiência muito linda para eles, tanto que muitos contadores de histórias quiseram esse tambor. E aí, no Peru, eu passei por 5 cidades, contando histórias também em escolas. E, por último, eu dei uma eu dei um curso de sensibilização para a arte de narrar para educadores bolivianos que amaram, porque aí você traz a prática. Olha, esse livro eu conto assim, essa história eu conto assim. E é isso que é extremamente importante, né? Eles saberem que eles podem contar conosco para que a gente
enfim, some para eles. Sem dúvida, foram encontros bastante inspiradores para ambos. Sempre, Ivani, sempre. De muita troca, né? Energia boa. E com os outros contadores de histórias que também estão ali de outros países, você escuta contos lindos, belíssimos. Eles contam também muitos contos tradicionais das terras deles, né? Então, da Bolívia, do Peru, escutei muitos contos tradicionais deles. E a gente vai ampliando o nosso repertório de contos tradicionais. Isso vale para todos os educadores que contam histórias. Alguns contam muito mais, eu sempre vou fazer essa diferenciação, que tem educadores que contam histórias, isso está ótimo, que bom que contam, mas aos poucos alguns vão gostando tanto disso, vão percebendo os efeitos disso nos alunos que passam a ser professores contadores de histórias. É claro que nós buscamos sempre semear para encontrar muitos professores contadores de histórias que vão além ali daquela atividade que faz parte do seu cotidiano, né? Aqueles educadores que desejam contar histórias porque acreditam na força, na potência dessa atividade para a promoção do desenvolvimento integral dos alunos, para uma educação de mais qualidade. E com certeza a educação de qualidade perpassa de maneira profunda pela narração de histórias. Aliás, uma vez uma mãe perguntou para Einstein, falando, por favor, o senhor poderia dar uma palavra com meu filho para ver se ele aprenda matemática, química, para ver se ele gosta disso. Aí Einstein olhou para aquela mãe e falou assim, se você quer que teu filho goste de matemática, de química, de física, que ele era um físico, né? Conte histórias. As histórias abrem portais de imaginação. Aliás, foi exatamente assim, abrindo esse portal de imaginação, que o próprio Einstein imaginou a teoria da relatividade, né? Um ônibus caindo de onde ele estava, né? Qual era o tempo de velocidade que o ônibus caía, qual era o impacto, não sei o quê. Enfim, então é esse campo da imaginação que a gente acessa. Ah, que alegria te ouvir. É muito bom sentir a sua paixão por essa atividade. Nós esperamos que vocês que estão aí nos ouvindo também se sintam inspirados ao ouvir a Sandra falar com tanta paixão, com essa energia tão boa relacionada a essa atividade. Esperamos, sinceramente, né, que essa atividade aqui, esse nosso bate-papo, tenha inspirado as práticas de vocês em sala de aula. Mais uma vez, eu gostaria de convidar a todos e todas que estão aqui nos ouvindo, que curtam, comentem, compartilhem, recomendem esse podcast para os seus colegas. Se você se sentiu inspirada de alguma forma por essa conversa, então vamos espalhar essa inspiração. E lembrando que nós já temos outros episódios que já foram postados aqui nos nossos canais. Nós temos os episódios no Spotify e também temos aqui no YouTube. Acompanhe as nossas redes que nós teremos muitas boas conversas por aqui. Não vai ficar de fora. Muito bem, Sandra Guzman, minha querida, gostaria de agradecer a você por ter vindo até aqui e aberto o seu coração e ter feito essa partilha tão bonita a respeito desse assunto que eu tenho certeza que você ama muito e que muita gente também pode, se não ama, eu acho que depois dessa conversa vai passar a amar também. Muito obrigada, em nome do Grupo Elo Editorial, da Perabook, da Elo Editora, faço aqui os meus agradecimentos à sua participação. Gratidão, Ivani, gratidão ao Grupo Elo, gratidão a você, educadora e educador que está aí nos acompanhando. Leve sempre em teu coração uma coisa, as crianças, elas são inspiradas por nós. Então é preciso que a gente goste mesmo de alguma coisa para poder inspirá-las. Sempre quando você entrar numa sala de aula, pergunte a si mesmo, quem foi que me ensinou a gostar de livros e de histórias? Lembre sempre dessa pessoa, porque segundo a pesquisa aqui, né, do Retratos de Leitura do Brasil, a primeira e a segunda pessoa que inspiram as crianças a gostarem de ler são mães e professores.
Então, já está aí, já está tudo aí. Muito obrigada, gratidão, Ivani. Gratidão. Ah, que bacana. Sandra, onde as pessoas podem encontrar e saber um pouco mais sobre o seu trabalho? Bacana. Eu tenho 2 sites, na verdade, a Sandra Guzmán, narração de histórias, www.sandraguzman.com.br. É a Sandra que trabalha como educadora, né? E como narradora de histórias tradicional, só como narração oral. Ou seja, senta e conta. E depois eu tenho a companhia, www.ciarrabo de cutia com U, porque é o animal, .com.br. Ali nós temos os nossos espetáculos de teatro e também narração de histórias, mas aí já com elementos, é uma oralidade com elementos cênicos, né? Podem encontrar a gente. E no ali. YouTube, muitas histórias. Sim. Muitas histórias que vocês podem assistir e sair recontando por aí. Vamos espalhar. É isso aí. Muita fantasia. Ali no YouTube, principalmente, são contos tradicionais, contos de mulheres, contos empoderadores de mulheres, contos do Brasil e do mundo. Sandra Guzmán, narração de histórias, lá no YouTube. Gratidão. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês que ficaram conosco até aqui. Até uma próxima, hein? Tchau. Tchau, tchau.